Eu sigo aqui falando para vocês, vamos falar da reforma tributária, porque os impactos da regulamentação do tema para o setor agropecuário estão sendo então muito discutidos, e principalmente nas regiões produtoras. O especialista em direito tributário e colunista aqui do canal AgroMais, Leonardo Häusler, analisou o assunto. Bom, a reforma tributária, um tema de relevante importância no cenário econômico e político brasileiro, tem gerado amplas discussões e expectativas quanto à sua implementação e aos aspectos que trará aos diversos setores da economia, dentre esses setores o agronegócio, pilar fundamental da economia nacional, que observa com atenção especial o desenvolvimento das leis complementares, que serão a sequência importante agora do processo da reforma. A reforma, conforme as propostas e discussões dos mais altos níveis governamentais e legislativos, busca simplificar o sistema tributário nacional, reduzir a complexidade das cargas que incidem sobre as empresas e os consumidores brasileiros. Entretanto, para que seus efeitos sejam plenamente realizados e o desenvolvimento de aprovação seja completo, as regulamentações elas precisam ser estabelecidas agora como sequência dessa agenda no Congresso. Para o agronegócio, um setor caracterizado por sua complexidade operacional, diversidade de produtos e significativa contribuição para a balança comercial brasileira, essas expectativas elas concentram-se em alguns pontos chaves. E o primeiro deles é uma busca por um regime especial para o agronegócio. Considerando aqui a importância estratégica do agronegócio para uma economia nacional, há uma expectativa por parte dos agentes do setor que as leis complementares contemplem regimes tributários especiais ou incentivos fiscais que reconheçam essas relevâncias. E essas medidas poderiam incluir alíquotas reduzidas e também créditos presumidos e outros mecanismos que aliviem aqui o tributo desse setor. Além do mais, isso também passaria por uma busca de segurança jurídica e estabilidade fiscal que hoje pouco se tem. O agro aqui, ele espera que essas leis tragam maior clareza normativa e segurança jurídica, estabelecendo regras claras. O planejamento tributário das empresas, que isso seja de uma maneira mais facilitada, sem essas incertezas que são vistas como obstáculos ao crescimento e à competitividade do agro brasileiro. Outra grande expectativa aqui é sobre as questões dos fomentos à exportação, dada a forte vocação exportadora do agronegócio, que é o grande interesse que as leis complementares fortaleçam esses mecanismos de incentivo à exportação, assegurando aqui uma manutenção de isenção de tributos para produtos destinados ao mercado externo, bem como a simplificação dos procedimentos para o aproveitamento dos créditos tributários vinculados à exportação. Essa implementação da reforma tributária do Brasil tem sido marcada por um intenso embate político entre o governo e o Congresso Nacional, evidenciando diversas significativas formações, inclusive aqui de grupos distintos de trabalhos para essas elaborações necessárias para dar sequência à reforma. Essa queda de braço reflete não apenas a complexidade técnica e econômica inerente à reforma tributária, mas também as disputas de poder e as diversas ideologias diferentes nas esferas públicas do nosso poder. Por outro lado, o governo federal, através do Ministério da Economia, está propondo um modelo de reforma tributária visando essa simplificação, a sistemática, a redução tributária sobre a produção e o fomento do crescimento econômico e defendendo a criação de grupos de trabalhos técnicos com participações de especialistas em tributação, economia e finanças, mas todos eles ligados ao poder público. Por outro lado, aqui o Congresso Nacional, os seus representantes das duas casas legislativas, eles têm visões próprias, interesses quanto à reforma tributária um pouco distintas do governo. Essas lideranças do Congresso defendem a formação de um grupo muito mais amplo e diversificado, com a inclusão de representantes dos estados, do município, dos setores produtivos, incluídos aqui o agronegócio, e da indústria e do comércio, além de especialistas e acadêmicos do tema. E esse grupo teria a tarefa de considerar as perspectivas e necessidades
necessidades regionais e setoriais, buscando uma reforma tributária que promova uma justiça fiscal e distribuição de renda um pouco mais justas. Então, essas são as novidades que agora nos aguardam nesse pós-carnaval, frente a esses grandes desafios das pautas no Congresso, e o agro vai ficar de olho porque interessa bastante essa sequência.